Bem-vindos a esta nossa exploração detalhada. Hoje, vamos mergulhar numa obra, monumental da filosofia. O Mundo como Vontade e como Representação, de Arthur Schopenhauer. Temos aqui excertos do livro, sim, incluindo prefácios e aquela famosa crítica a Kant no apêndice. E qual a nossa missão aqui? É tentar destilar as ideias centrais, né, desse pensamento que é, complexo. Queremos perceber a visão de mundo de Schopenhauer, o papel da vontade, da representação, o que ele pedia aos leitores e a sua relação, às vezes bem tensa, com a academia e com Kant, claro, é uma tentativa de tornar um gigante da filosofia um pouco mais acessível. Ok, vamos lá desempaquetar isto. Então, o ponto de partida dele é forte. O mundo que a gente conhece tem, duas faces. Uma é a representação, o mundo como ele aparece para nós, sabe? Filtrado pela nossa mente, espaço, tempo, causalidade, essas coisas. E a outra face, a essência mais profunda, seria a vontade. Uma força cega, não é? Insaciável, um querer viver por trás de tudo, desde a gravidade até aos nossos desejos mais íntimos. E isto leva a uma conclusão um bocado sombria, não é? A vida na sua raiz é sofrimento. Exatamente. Essa é a base do que chamam o pessimismo metafísico dele. Agora, é crucial notar que ele não prega um desespero que paralisa. Pelo contrário, ele defende o que chama de um otimismo prático. Otimismo prático? Como assim? Quer dizer, através da sabedoria de vida, da prudência, a gente pode sim desviar de muitos males, de muitas dores. E, fundamentalmente, ele aponta um refúgio poderoso, ainda que temporário. A experiência estética. Ah, a arte? Sim, contemplar a beleza na natureza ou na arte. Isso nos liberta por um momento da tirania da vontade. Quando a gente se perde numa paisagem, numa música, deixamos de ser escravos do querer, né? E nos tornamos puro sujeito do conhecimento. Funciona mesmo como um bálsamo para a dor de existir. E é interessante como os artistas, talvez de forma intuitiva, foram logo os primeiros a sentir uma afinidade com essas ideias. Pensando no Brasil, por exemplo, a gente vê ecos disso em Machado de Assis. Basta pensar na visão desencantada do Brás Cubas ou do Quincas Borba. Sem dúvida. Ou até em Augusto dos Anjos, né? Com poemas como O Meu Nirvana, que é uma referência direta à negação da vontade, ou Monólogo de uma Sombra, onde a arte aparece como consolo. Sim, a ressonância no mundo artístico foi bem significativa. Agora, no mundo acadêmico da época dele, a história foi bem diferente. A recepção foi, para dizer o mínimo, gélida. É mesmo? Por que essa hostilidade toda? O que incomodava tanto os filósofos da universidade? Olha, ele mesmo apontou algumas razões, e a gente pode inferir outras. Primeiro, a filosofia dele meio que destronava a razão. As universidades, viviam muito da ideia da razão como o princípio supremo, o homem no centro de tudo. Claro. Aí chega Schopenhauer e diz, não, a força motriz é irracional, é a vontade cega. Isso feriu o narcisismo, tanto humano quanto acadêmico. Segundo, essa própria ideia, um princípio irracional no comando de tudo. Era difícil de engolir para quem prezava a ordem, a lógica acima de tudo. Faz sentido. E terceiro, algo que hoje parece até irônico, o estilo dele. Ele escrevia com uma clareza, uma elegância que era incomum para a filosofia alemã da época. E isso levou muitos a desconfiar. Será que era profundo mesmo? Ele até comparou a obra a um lago suíço. Transparente, parece raso, mas na verdade é imensamente profundo. Mas espera aí, ele não era um irracionalista no sentido de celebrar o caos, pois não. Ele identificava o irracional para poder combatê-lo, certo? Precisamente, exatamente. Conhecer a natureza da vontade é o primeiro passo para tentar negá-la, ou pelo menos para gerir os seus efeitos. A ascese, por exemplo, a negação da vontade, é um caminho que usa a razão para superar o impulso cego.
E a tal sabedoria de vida dele, os conselhos práticos, são estratégias racionais para a gente navegar num mundo movido por esse querer que não cessa. Ele também era um crítico, olha, feroz da filosofia como ganha-pão. Acusava os professores universitários de servilismo ao Estado, à Igreja, mais preocupados em agradar e manter o emprego do que em buscar a verdade. Citava até o ditado: canto a canção de quem me dá o pão. Uau! E essa postura frontal teve consequências, imagino. A obra principal dele demorou décadas para ser reconhecida, reeditada. Sim, teve. A primeira edição saiu quando ele tinha 30 anos. A segunda só 25 anos depois. E a terceira ele já tinha 72. Foi uma espera longa. Ele se consolava com Petrarca, dizia algo como: se alguém, correndo o dia todo, chega ao anoitecer, é suficiente. Ele tinha uma fé, assim, inabalável de que a verdade acabaria por vir à tona. E acusava os acadêmicos de uma conspiração do silêncio, de um completo ignorar e segregação, porque a filosofia dele não servia aos interesses que estavam estabelecidos, não fornecia a tal teologia especulativa que lhes era conveniente, né? Entendo. E ele não poupava nem os leitores, né? Tinha pré-requisitos bem claros para quem quisesse entrar no pensamento dele. O primeiro era quase uma ordem: ler a tese de doutoramento antes. Sim, a obra sobre a quádrupla raiz do princípio de razão suficiente. Ele considerava essa leitura o vestíbulo, assim, indispensável para o mundo. Todo livro principal assume que você entendeu essa tese, que basicamente analisa as diferentes formas como a gente conecta as nossas representações. Causalidade, lógica, espaço-tempo, motivação. Certo. Ele até lamentou não ter incluído a tese no livro principal, mas enfim, não quis se repetir. E é curioso que ele nota, nos prefácios posteriores, que essa tese ainda tinha alguns jargões kantianos, tipo categorias, sentido externo e interno, que ele depois abandonou ou refinou. E para além dessa tese, o que mais era preciso ter na bagagem para encarar Schopenhauer? Olha, uma familiaridade profunda com Kant era essencial. Schopenhauer se via como verdadeiro herdeiro e corretor de Kant. Também recomendava ter passado pela escola do divino Platão. Valorizava muito a teoria das ideias. É algo muito pioneiro para um filósofo europeu daquela época. Ele insistia na importância do pensamento indiano. Considerava que o acesso, que era recente na altura, aos Vedas e Upanishads, pela literatura sânscrita, era uma preparação assim ideal para a filosofia dele. Chegou a dizer que os pensamentos dele poderiam quase ser derivados dos Upanishads, mas não o contrário, sugerindo que a filosofia dele dava a chave conceptual para entender aquela sabedoria ancestral. Faz todo sentido. Então, mergulhando na obra principal. O livro 1 foca no mundo como representação. O que é isso, essencialmente? É, o mundo tal como a gente o experiencia, né? O mundo dos fenômenos. Tudo que a gente conhece é objeto para um sujeito filtrado pelas estruturas da nossa mente. Espaço, tempo e a causalidade, que é a forma fundamental do princípio de razão suficiente, aquele da tese. Certo. É o mundo da ciência, da experiência do dia a dia. Aqui ele está dialogando com Kant, claro, e com a filosofia Vedanta, aquela ideia de que a nossa percepção é como um véu de Maia, que nos mostra só aparências, fenômenos passageiros e não a realidade última, a coisa em si. O tempo, em particular, marca tudo com a impermanência. É a nossa condição de seres finitos, presos no tempo. O ser para a morte, como dizem. Exatamente isso. Mas Schopenhauer via essa consciência da morte não só como algo negativo, via como o motor da filosofia. E o ponto de partida para qualquer conhecimento, mesmo do mundo externo, é o nosso próprio corpo. É o objeto imediato, o único que conhecemos não só por fora, como representação, mas também por dentro. Ah, interessante. Isso permite a ele construir uma metafísica que ele chama de imanente, baseada na experiência e não em especulações sobre coisas transcendentes como Deus ou a alma. O mundo como representação é esse facto primordial. Não há objeto sem sujeito, não há sujeito sem objeto. É a primeira constatação da consciência. E como é que ele faz o salto desta representação para a vontade, que seria a tal coisa em si? A chave está mesmo no corpo. Precisamente no corpo. A gente conhece o nosso corpo como um objeto no espaço, sujeito a leis físicas. Isso é representação. Mas também conhecemos de uma forma única, direta, interna, como vontade. O exemplo dele é simples e muito poderoso.
todo o ato verdadeiro de sua vontade é simultâneo e inevitavelmente também um movimento do seu corpo. Mover o braço e querer mover o braço não são causa e efeito. São duas faces da mesma moeda. A ação do corpo é o ato de vontade tornado visível, objetivado no mundo da representação. Agora chegamos num ponto crucial, me parece. Essa experiência interna do nosso corpo como vontade é a pedra de Roseta para decifrar o resto da realidade, então? É exatamente essa a ideia dele. É a chave que nos dá acesso à essência íntima das coisas. Por analogia, Schopenhauer argumenta que a mesmíssima força que sentimos em nós como vontade consciente quando agimos com propósito, é a que atua cegamente em toda a natureza. Cegamente. Sim, na gravidade que puxa a pedra, na força que faz a planta crescer, no magnetismo. A ciência que ele chama de etiologia, o estudo das causas, descreve as leis de como esses fenômenos acontecem, o como, mas não revela a força interior que os anima, o quê. Essa força, essa essência escondida, a qualitas oculta, é a vontade nos seus diversos graus de objetivação. E para explicar esses graus, ele vai buscar as ideias de Platão, mas dá uma adaptada, né? Sim, ele se apropria do conceito. Para Schopenhauer, as ideias, com o I maiúsculo, para distinguir do uso comum ou do uso kantiano, são os padrões eternos, imutáveis, os arquétipos, segundo os quais a vontade se objetiva. São como as espécies, as formas primordiais das coisas, a ideia de cavalo, a ideia de árvore, a ideia de cristal, que existem fora do tempo e do espaço. Os indivíduos que a gente vê no mundo são só manifestações passageiras, imperfeitas dessas ideias eternas. E essas ideias, quando se manifestam na matéria, elas convivem em paz? Nem pensar. Schopenhauer descreve uma luta constante. A vontade se objetiva em diferentes níveis, desde as forças físicas básicas até organismos complexos, e estes níveis estão em conflito permanente pela matéria. Uma ideia superior como um organismo domina e organiza as inferiores, tipo forças químicas, gravidade, mas estas resistem sempre. O simples esforço de levantar o braço contra a gravidade, a fadiga, a doença e, por fim, a morte, quando as forças físico-químicas retomam o controle sobre a matéria do corpo, são exemplos dessa luta incessante em nós. E ela acontece em toda a natureza, desde a atração e repulsão na matéria inorgânica, é a vontade em conflito consigo mesma. Ok, voltando à arte como refúgio que mencionamos antes, como é que essa contemplação das ideias nos liberta? Ainda que só por um tempo. O mecanismo é uma mudança de perspectiva, basicamente. Normalmente, a gente olha para o mundo sob o domínio do princípio de razão, Vemos as coisas nas suas relações umas com as outras, e principalmente na relação com a nossa vontade. Para que serve? É bom ou mal para mim? Certo, o interesse pessoal. Exato. Na contemplação estética, a gente suspende essa forma de ver. Deixamos de perguntar por quê, onde, quando, para quê, e nos focamos só no quê da coisa, na sua essência, na sua ideia platônica. É como se a gente se fundisse com o objeto, esquecendo o nosso próprio eu. Precisamente. Esquecemos a nossa individualidade, os nossos interesses, desejos, medos. Tornamo-nos puro sujeito do conhecimento, um espelho límpido que reflete a ideia. Nesse instante, a separação sujeito-objeto meio que se dissolve. Quem conhece já não é o indivíduo fulano de tal, mas o sujeito puro, eterno, o olho cósmico uno, como ele diz. Uau! Especial para atingir e comunicar esse estado. Sim, o gênio para ele tem uma aptidão fora do comum para essa contemplação desinteressada, para se libertar do serviço à vontade e aprender as ideias com clareza. E, crucialmente, consegue depois plasmar essa ideia numa obra de arte, permitindo que outros também a contemplem e partilhem dessa libertação. A imaginação, a fantasia é essencial aqui, porque permite ao gênio ver além do que a natureza concretamente fez, vislumbrando o ideal, a ideia pura. Ele também faz uma distinção entre o belo e o sublime. Qual é a diferença fundamental aí? Olha, no belo, a passagem para esse estado de pura contemplação acontece de forma suave, quase como se a própria perfeição do objeto em expressar a sua ideia nos convidasse. A beleza nos atrai para fora do nosso querer. Já no sublime, a libertação é mais dramática. Como assim? O objeto que a gente contempla tem uma relação potencialmente hostil ou avassaladora conosco. Pensa numa tempestade violenta, na imensidão do céu estrelado.
Para nos tornarmos puro sujeito do conhecimento, temos que fazer um esforço consciente para nos elevar acima da nossa vontade, que se sentia ameaçada. A gente sente a nossa pequenez física, mas ao mesmo tempo a nossa grandeza enquanto sujeito que contempla, independente daquela ameaça. É uma vitória sobre a vontade. Fascinante. Isso nos leva direto ao livro quarto, a Ética. Schopenhauer contrasta a afirmação e a negação da vontade de viver. O que define cada um? A afirmação acontece quando, mesmo compreendendo a natureza sofredora da vida, impulsionada pela vontade, a pessoa continua a querer viver, a afirmar seus desejos, seus impulsos. É a atitude mais comum, né? A negação ocorre quando esse conhecimento profundo da essência do mundo, o sofrimento inerente ao querer, se torna um quietivo da vontade. O quietivo? Sim, algo que acalma, que aquieta a vontade. A vontade reconhece a sua própria futilidade e se volta contra si mesma. Ela cessa o querer. Os motivos do mundo perdem o seu poder de atração. Para Schopenhauer, essa negação é o único ato de verdadeira liberdade possível para o ser humano. É uma mudança que nasce do conhecimento. E como ficam aí os conceitos de bem e mal? São relativos, totalmente relativos à vontade. Bom é simplesmente o que satisfaz um querer particular, o que é conforme a um desejo num dado momento. Um bem absoluto seria impossível, porque a vontade é insaciável por natureza. E mal é o que contraria, o que frustra a vontade. A maldade extrema, que ele chama de Bosheit, o puro desejar o mal alheio, nasce de uma afirmação exagerada da própria vontade individual, ignorando completamente que a mesma vontade e o mesmo sofrimento estão presentes no outro. É o egoísmo radical. Exatamente. É uma consequência direta da ilusão da separação criada pelo princípio individuationis, o tal véu de Maia que nos faz ver como indivíduos separados. Então a virtude seria... Rasgar esse véu, superar essa ilusão da separação. Perfeitamente. A virtude genuína nasce daí, da supressão dessa ilusão. A base de tudo é a compaixão, o Mitleid. Mas atenção, não é pena condescendente. É o reconhecimento intuitivo, direto, de que o outro ser partilha da mesma essência sofredora que nós, da mesma vontade. É sentir o sofrimento alheio como se fosse nosso. E dessa compaixão derivam a justiça, não fazer mal a ninguém, e a caridade, ou amor ao próximo, ajudar ativamente. É um conhecimento sentido, não é abstrato. Como ele gosta de dizer, citando Sêneca, vele non distitur, o crer, e por extensão a virtude que o nega, não se aprende, sente-se. E o ponto mais alto dessa via ética é a ascese, a negação metódica, voluntária da vontade. Começa com a castidade voluntária, que nega a vontade para além do indivíduo, a pobreza voluntária, que nega os desejos materiais, jejum, automortificação, tudo para quebrar o domínio do corpo, o domínio da vontade. Qual o objetivo final disso? O objetivo é atingir uma indiferença total, a resignação completa, a tranquilidade que vem da supressão do querer. E isso leva à redenção final do sofrimento, o nirvana. Ele também admite que o próprio sofrimento extremo, imposto pela vida, pode levar a essa negação, quebrando a força da vontade. Talvez seja o caminho mais comum, aliás. Para a gente ir terminando, temos a crítica a Kant. Schopenhauer admirava Kant, mas era um crítico implacável, né? Quais são os pontos de discórdia, assim, fundamentais? Sim, a relação é de amor e ódio quase, admiração profunda e crítica demolidora. O apêndice dedicado a Kant é extenso, mas podemos focar em talvez 2 ou 3 pontos-chave. Primeiro, a teoria do conhecimento. Schopenhauer acusa Kant de intelectualizar demais a percepção, de separar artificialmente intuição e entendimento, e critica aquela complexa derivação das 12 categorias a partir das formas lógicas do juízo. Ele acha muitas delas supérfluas ou redutíveis à causalidade. Ele valoriza muito mais a intuição direta. Entendi. E na ética? Na ética, ele rejeita completamente a base kantiana do dever, do imperativo categórico, do respeito pela lei racional. Para Schopenhauer, a moralidade não nasce de um princípio abstrato, nasce da compaixão sentida, do reconhecimento da unidade por trás da ilusão da individualidade. Uma ação só é verdadeiramente moral se for motivada pela compaixão, não por respeito ao dever, ou por agir contra a inclinação.
é uma diferença fundamental. E sobre a razão? Ah, sim. Kant atribuía à razão uma necessidade intrínseca de procurar o incondicionado, o absoluto. Schopenhauer via isso como uma ilusão, uma tentativa de reintroduzir a teologia disfarçada de filosofia. Uma herança da prova cosmológica da existência de Deus, que ele achava inválida. Para ele, a razão é mais prática, ligada à linguagem e ao pensamento abstrato. Não tem essa ânsia metafísica toda que Kant lhe atribuía. Que análise, hein? Demolidora, como você disse, apesar do respeito inicial. Bom, então fechamos este percurso pelo universo de Schopenhauer. O mundo como espelho da nossa mente, a representação, e como palco de uma força cega, a vontade. A arte como um consolo ainda que fugaz, a compaixão como guia ético e a negação como uma possível redenção. Fica a sensação de uma filosofia que mergulha a fundo na condição humana, né? Sem medo de encarar o sofrimento. Afinal, o que a gente tira disso tudo? Talvez que entender as correntes não impede que a gente seja arrastado por elas, mas dá a hipótese de procurar outras margens. Sem dúvida. Schopenhauer oferece um diagnóstico radical da existência como sofrimento inerente ao querer incessante da vontade. A solução mais radical dele é a negação dessa vontade, a busca do nirvana, da tranquilidade final na extinção do querer individual. Mas fica uma questão, né, para a gente pensar, se a vontade é a própria essência da vida, será que a sua completa negação é a única resposta válida? Ou será que pode haver um valor na própria afirmação da vida, na luta, na criatividade, mesmo reconhecendo o sofrimento que acompanha? Um valor que talvez a perspectiva de Schopenhauer, tão focada na redenção pela negação, não explore totalmente. É algo para refletir.